Voltamos, irmãos, para dar continuidade a esse vídeo, dar continuidade ao vídeo anterior, que a gente estamos procurando falar sobre o assunto da idolatria, para não deixar um vídeo tão extenso, a gente está picando ele, concluindo ele em pequenos vídeos, para que você possa ter tempo de assistir 1, 2, 3, não sei quantos vídeos durará. E eu estarei sempre procurando aplicar o máximo para você tentar, pela escritura e pelos assuntos, e eu tenho certeza que Deus, pelo Espírito Santo, vai te ajudar você a compreender claramente. Após você vendo esses vídeos, analise. Você pode deixar seu comentário neles. Deixa lá o seu comentário, eu terei o prazer, logo depois estarei comentando junto com você, estarei te explicando. Eu quero, por favor, entenda, em nome de Jesus Cristo, eu não quero crítica, não crítica tua, talvez particular, para me ajudar. Eu não quero criticar ninguém. Eu não estou aqui para desrespeitar sua fé. Eu não estou aqui para criticar a sua fé. Eu não estou aqui de maneira nenhuma, estou procurando como o Senhor enviou os apóstolos, ensinou e enviou a todos, deu o Espírito Santo para as pessoas, para que nós pudéssemos ajudar as pessoas e não destruí-las. Eu quero dizer que a nossa fé e aquilo que cremos não pode destruir as pessoas, mas ajudar as pessoas a voltar para Deus, que é isso que Deus quer, para que nós possamos voltar. E Ele deixou o caminho para a volta dele é Cristo. Cristo é o caminho para nos levar de volta a Deus. Que tremendo, né? Mas o assunto que nós estamos tratando nesses vídeos é o assunto da idolatria. E, mais uma vez, por que ela existe na nossa vida? Por favor, se você não assistiu os primeiros, mais uma vez, eu estou com muito cuidado sobre esse assunto para não magoar meus amigos, né, principalmente amigos que a gente tem que são católicos. Não quero de maneira nenhuma magoá-los, de maneira nenhuma. Por favor, não nos deixe confundir, não deixe que o inimigo confunda sua mente. Não é esse nosso intuito aqui, mas ajudar você a compreender. Então eu estava falando sobre a ausência das pessoas que nós amamos. Quando nós perdemos essas pessoas, nós começamos a criar, nós colocamos as suas fotos, nós criamos. Você vê, há poucos dias agora, não teve o Dia dos Finados, dia 2 de novembro, quantas pessoas vão lá no cemitério exatamente porque o que nós temos na nossa memória? Aquelas pessoas que partiram. Irmãos, como é triste a gente saber, olha, eu falo isso porque o carinho que eu tinha para os meus pais, e eu perdi ambos, meu pai e minha mãe, eu tinha um carinho assim tão tremendo por eles, uma vida tão gostosa. Nossa, meu pai para mim era tudo, porque a minha mãe ela morreu, ainda era mais novo, meu pai ainda vivia um pouquinho mais com ele. Eu tinha um amor muito gostoso com meu pai. E isso nós vamos falar sobre o teu assunto também de família, sobre isso. Mas aí o que a gente cria? Sabe, irmão, desde aquela época, mesmo sendo católico, mesmo estando dentro de uma religião, irmão, eu nunca conseguia ir lá no cemitério e buscar e achar que meu pai estava ali. Eu não queria isso, não aceitava isso. De alguma forma Deus já estava querendo trabalhar na minha vida, já estava trabalhando no meu coração, porque eu sabia que o que mais importava era a minha lembrança que eu tinha dele. Eu dormia com meu pai, cara, eu sentava com meu pai para assistir. Meu pai era um super pai, ele me amava, ele dava tudo o que eu precisava no sentido da sua forma, do que ele podia fazer por mim. Ele fazia o melhor, ainda que era um homem simples, um homem trabalhador simples, mas tudo que ele podia fazer de melhor para a gente, ele fazia para nos agradar. Então, quando eu lembro do meu pai, eu lembro das coisas que ele fazia, daquilo que eu assentava com ele, eu lembro dessas coisas gostosas. Então eu não trago a memória que ele está lá no cemitério, ali é lugar de mortos, sabe, é lugar de sepultura, é lugar de pessoas estarem lá, para, exatamente quando diz assim, as pessoas jaz, você pode olhar, sempre tem um assunto lá, jaz aqui, alguma pessoa, jaz aqui, jaz quer dizer, estar lá, mas ele não está lá, sua alma não pode estar no sepulcro, o homem não foi criado, esse corpo, matéria que fica lá. Então eu trago à memória o que o meu pai fez para mim, eu procuro aplicar no meu dia a dia essas coisas. Então eu estou usando esse exemplo para dizer que é isso que faz nós criar a idolatria, essa ausência dessas pessoas. Mas você não tem, e sabe por que essa ausência? Porque talvez você não conheceu. Talvez a ausência de nós trazermos é porque você não conheceu, mas procura conhecer essas pessoas e não idolatrar. Eles não podem fazer mais algo, mas olha a sua história. Eu estava vendo eu busco muito conhecer história, eu quero até aprofundar. Como eu sou aqui de Três Pontas, uma cidade onde tem o Padre Vito como o tutelar, o anjo tutelar da cidade. Eu quero até conhecer sua história para poder ajudar vocês até a entender sobre isso. Que o que é mais importante para mim? Trazer a memória, não a sua imagem, não ele para que eu possa palpar,
mas de repente poder olhar aquilo que ele fez e começar a aplicar. O que pensa bem se eles pudessem te ouvir? O que eles queriam? Que você continuasse a sua obra ou que você buscasse para que ele continuasse depois de morto e descansado dela, voltar a fazê-la? Pense, conclua com inteligência. Tenta só entender, para você compreender, tenta entender o que talvez essas pessoas que morreram e hoje têm a sua memória dentro da igreja, dentro das pessoas, o que eles gostariam de fazer? Eles queriam estar atendendo você? Ou eles queriam que você desse continuidade aos seus ministérios e podendo assistir as pessoas que estão em sofrimento? Pense, tenta analisar com calma. O que essas pessoas, se eles pudessem voltar e dizer para vocês o que eles queriam? Que você desse continuidade à obra que eles fizeram. E é isso que é importante. Cada padre, cada pastor, cada líder, ele não tem que colocar aquela pessoa que partiu. Eles eram importantes, sim. Talvez são pessoas insubstituíveis, sim. Mas aquilo que eles fizeram não é difícil para nós fazermos. É nós aplicarmos. Talvez nós não estamos tendo tempo e dando valor ao tempo que eles davam para nós. Então vamos voltar a praticar, porque tanto padre como pastores, apenas os seus títulos não podem fazer nada por ninguém, e as suas imagens, ou as coisas que eles fizeram, só pode valer alguma coisa em nós, se nós tivermos a prática daquelas coisas. Por isso que o Senhor disse, não adianta ouvir a palavra, nós devemos ser praticantes da palavra. Porque ouvir não vai adiantar nada. Por causa disso, você vai ver as pessoas em desespero, correndo atrás de igrejas, correndo atrás de pastores, de padres, talvez de campanha, de coisas, tão desesperados, porque eles não têm. E eu até entendo isso, porque pensa bem, se você perde, como no meu caso, eu perdi pai, perde família, talvez você perde um monte de coisas. E de repente você fica doido, você vai atrás de alguma coisa, você precisa de ajuda. Já pensou se nós encontrássemos um bom líder? Já pensou se você encontrasse um bom pastor, um bom padre, que te acolhesse você, e te abraçasse você, e tivesse fazer você sentir, sabe, de novo amado, e te sentir talvez de novo valorizado? Você não precisaria criar uma imagem que ficaria ali, talvez intacta, e estaria apenas na tua memória. Não, agora você vê uma pessoa em atividade, te amando e te servindo como aquela que se perdeu. E se for uma pessoa que assistiu aquela vida, que está repassando para você essa vida, ele te diria, olha, eu aprendi tudo com ele e estou colocando isso em prática. Talvez aquele filho mais velho, que quando os pais partem, cuida dos mais novos, porque aprendeu o cuidado do pai. Assim deveria ser os pastores. Perdeu algum pastor? Não idolatra, continua você membro fazendo aquela atividade daquele pastor. Mas vou dizer, olha, as visões que entraram em nossa nação acabaram com esse afeto, com este amor. Porque as visões da idolatria não está somente nas representações das estátuas ou das imagens, está também dentro do coração do ser humano, porque essa necessidade faz, e essa avareza que as pessoas têm de conquistar coisas, substituindo valores. Você tem sido trocado, os valores das pessoas têm sido trocados por tesouros terrenos, e os tesouros celestiais são os valores da vida, da alma. E você, quando entende que os valores de Deus para a alma é tão mais importante do que qualquer outra coisa, é muito importante. Tenta você, mãe que nos assiste, você pai que está nos assistindo, olha, se você é realmente conhecedor que de repente uma imagem de escultura que representa uma pessoa do passado que fez tantas coisas boas, ensina para os seus filhos ao contrário. Ensina eles não idolatrar, ensina eles que você vai procurar ser um bom homem como aquele que está representado ali, que você vai ser uma boa mulher como aquela mulher. Como nós falamos aqui sobre a vida de Maria. Cara, eu quero dizer para você, eu sou pastor evangélico, mas eu não destrato Maria nunca na minha vida e jamais vou destratar ela. Ela não é só minha irmã em Cristo, como também eu teria o prazer, se ela pudesse estar aqui, de chamá-la mãe. Porque ela seria, como eu perdi a minha mãe, eu poderia abraçar. Como Maria não está aqui, eu posso abraçar uma pessoa mais idosa, eu posso trazer aquela pessoa, aquela senhora que talvez tem tanto carinho para dar, para tirar um pouco dela para a minha vida, porque é a necessidade, por isso que nós vamos criando imagens, criando pelas nossas necessidades de carência. Nós não podemos destratar a pessoa, nós estamos tratando do assunto da idolatria, o porquê que a idolatria existe, é a ausência de Deus. Olha, nós perdemos, quando o homem pecou, ele perdeu a presença do Pai.
o pai criador, né? Se você teve um pai ou tem um pai amoroso, tenta entender isso. Você parece que é insubstituível. E o homem saiu tateando, procurando Deus de alguma forma, querendo saciar o desenfreamento do pecado, fez com que nós quiséssemos nos satisfazer sem Deus. E o homem se perdeu. Se perdeu completamente, irmão, sem amor, sem carinho, sem afeto do pai. Nós não conseguimos viver. Por isso as pessoas se perdem nas drogas, nas bebidas, porque ele vai perdendo coisas importantes. A maioria das pessoas que estão no alcoolismo, você pode perceber, perdeu a família, perdeu a esposa, separou, ou a esposa perdeu o marido, ou perderam os pais, perderam alguma coisa, então eles entram. É o caminho que eu poderia ter seguido quando perdi meus pais, com 15 anos eu já não tinha pai nem mãe. E eu entrei realmente pelo caminho da bebida, das drogas, procurando saciar, porque eu entrava dentro da minha casa, não tinha ninguém, morava sozinho, uma dificuldade na época terrível. A minha casa não tinha água, não tinha luz, eu chegava, não tinha comida. E graças ao Senhor, pela senhora que, por isso que eu estou dizendo, irmão, como é importante as pessoas. Não é idolatria, eu conhecia a idolatria de Maria, eu conhecia a idolatria do Padre Vitor, eu conhecia tudo isso, mas eles não podiam estar ali comigo, a não ser em fé. E eu podia colocar a fé maior que eu tinha neles na época. Mas eu quero dizer para você, eu sempre recorria. Mas eu encontrei uma senhora, né, que me amou, que cuidou de mim, que me ajudou. Primeiramente, né, logo após a perda dos meus pais, fui morar com a irmã, não deu, fui morar, né, uma senhora que já faleceu, né, a dona Dita que faleceu, ela me acolheu dentro da casa dela, não sendo nada, ela era a sogra do meu irmão, me ajudou, desculpa, mesmo assim, não consegui ficar lá dentro, parecia estranho, e voltei para minha casa, e fui morar ali com 2 irmãos, que logo também meu irmão casou, minha irmã foi embora, eu fiquei sozinho, não tinha como, não trabalhava, e naquela época muito difícil, e não tinha comida, então eu comecei a encostar na família que eu já era, como se diz, conhecia, próximo da minha casa, a dona Aparecida, que sou Geraldo, né? E eu fiquei ali, até hoje, irmãos, eu tenho eles como pessoas que Deus colocou para me ajudar. Ela lavava minha roupa, ela cozinhava, ela repartia a comida dos filhos dela comigo, e isto que é preciso, é isso que Deus fala. Nós precisamos de pessoas que podemos ver e palpar, não imagem eu palpo, mas ela, Salmo 115, tem olho, mas não vê, tem pernas, mas não andam. Nós precisamos de pessoas que nos palpam também, nós precisamos de contato, por isso nós pegamos a idolatria, para nós ter contato, parece que nós estamos firmes quando nós pegamos ali. Mas toca as pessoas. Irmãos, pare de idolatrar e pare de tentar substituir esses valores de amar alguém por coisas materiais. A igreja evangélica, ela tem partido para as coisas materiais desenfreadamente, e as pessoas estão entrando dentro da igreja e saindo vazio, entrando vazio, saindo vazio, sem afeto, sem amor, sem carinho, sem um abraço, sem um toque, sem ser palpada. E vai fazer essas pessoas buscarem nas coisas materiais prazer, e aí ele sai desenfreadamente. Muitas pessoas têm desviado e afastado por causa disso. Você vem e os pastores pregam que a sua vida vai mudar, que a sua finança vai mudar. Irmão, nós não precisamos tanto das coisas como precisamos das pessoas. Nós precisamos de tocar as pessoas. Nós precisamos voltar para Deus e ser tocado pelo seu grande amor. Por isso que na Escritura você vai encontrar, para que nós venhamos conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento deste amor de Cristo por nós. Porque isso nós vamos amá-lo, nós vamos agarrá-lo. Irmão, não tem um amor maior, tenta só entender. Talvez o católico sabe muito bem disso, você vê aquela imagem, você vê aquelas feridas, você vê aquela cruz, você vê ele crucificado. Tenta trazer a memória, não que ele está ali, ele não está ali, ele está no céu, ele está vivo. Talvez você pode dizer comigo, então é isso que a idolatria representa para mim. Não, mas eu quero dizer algo maior. Se você olha para a idolatria, você esquece dele vivo. Então olhe para ele vivo, tenta lembrar, como João no capítulo 3 da primeira epístola de João, você depois dá uma olhada, a gente não vai ficar lendo Bíblia com você, mas a gente vai deixar aí qualquer coisa, você me pergunta onde está o versículo, deixa aí seu comentário, eu estarei respondendo. Vai lá em 1 João 3, versículo 1 e 2, diz, olha que amor é esse de Deus, né? Que nos aceita ser chamado de filhos dele. Sabe, este Deus que quer ter você como filho, ele não quer ter você como criatura, mas como filho. E ele diz assim que nós traremos a imagem do seu filho e seremos igual a ele e estaremos com ele para sempre. É tudo isso, você vai poder palpá-lo. Pensa bem, você vai poder tocar, abraçar Cristo como aqueles apóstolos o abraçaram. É isso que você tem que crer. Esta é a esperança, é por isso que é fé. Fé é isso, fé, eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que um dia eu vou poder abraçá-lo, tocá-lo, senti-lo. Mas tenta acreditar, hoje o único que vive é Cristo.
Todos os demais morreram e foram sepultados e não ressuscitaram ainda, mas ressuscitarão. Eu quero dizer para você que um dia Maria ressuscitará, Padre Vitor ressuscitará, os outros santos que morreram da Igreja Católica ressuscitarão. E quero dizer para vocês que eram homens santos e mulheres santas, mas são santos como você deve ser, em santo trato de piedade de vida. Em nome de Jesus, olha como olhar para a Escritura não é condenável a sua prática, é condenável as coisas que nós pensamos na nossa mente, porque isso nos ausenta de Deus Criador, te faz você ausentar da vida e ficar ligado à morte. E é isso que Deus quer, que nós nos convertemos dos ídolos à vida, a Cristo, a Ele. Então é isso que é o Evangelho. Chamar de volta para o Pai, trazer você de volta à vida, trazer você de volta aquilo que está vivo e pode ser palpável, ainda que você olha Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 11, melhor dizendo, fala sobre a questão da fé. Ele diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, que não vemos, mas esperamos por elas. Irmão, que coisa, ele é o firme fundamento, você está alicerçado sobre a fé, e isso vai te ajudar a estar lá um dia, porque isso é fé, e por isso que nosso Deus é servido pela fé, para que nós pudéssemos achá-lo, mesmo não vendo, crendo que Ele nos ama, está conosco todos os dias e perto de nós. Eu vou concluir mais esse vídeo, e vou continuar e procurar terminar esse assunto, mas qualquer coisa, qualquer comentário que você quiser, pergunta, mande, qualquer crítica, mande, qualquer coisa, mande também. A gente vai estar respondendo logo após, você pode ter certeza que eu procurarei comentar, eu responder o seu comentário, em nome de Jesus. Então, muito obrigado por nos assistir. Olha, eu estarei concluindo esse vídeo, mas estarei reiniciando um outro para terminar este assunto, que é interminável, mas vou procurar terminar para a gente entrar, porque vai ter vários tópicos que a gente estará comentando aqui. Deus te abençoe.